Vamos para a parte 2 agora. Estamos indo para a parte 2 em que nós vamos falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. A gente está esperando a Camila entrar para ela falar dos signos e aí a gente vai falar de atividades e sugestões de como essas pessoas podem fazer. Então, para quem estava assistindo até agora, a gente fez a parte 1, falamos dos signos, faltando ainda. Deixa eu ver aqui a Cá. Muito bom. Recebi a solicitação, Cá, já pedi para você entrar. Voltei, Chegou. pronto. Oba. Você conseguiu salvar? Você foi tão rápida? Deu Salvei, tempo? pus no IGTV, Nossa, coloquei menina, parte 1. sua internet é massa, né? Porque a minha demora, dá meio na lenha aqui, mas tudo bem. Então vamos lá, o pessoal vai voltando. Que eu não quero perder todo mundo, eu quero todo mundo de volta aqui. Vamos lá, galerinha, voltando. É porque eu achei que você não estava ao vivo ainda, eu tava esperando. Oi, Leia, tudo bem? Eu vi que tem uma galera, Lúcia, Leia, Aida, todo mundo que tá entrando. Um beijo pra vocês, Eu vi. aproveitando que a gente deu essa pausa aí. Você viu que capricorniana que eu sou? Obrigada, viu, Sheila? Nossa, super capricorniana. Aí eu falei, gente, Érica, você tá aqui, super feliz, viu? Fica aqui comigo, Érica. Vamos voltar aí pra gente fazer Lu, a parte voltou, final. Lu! Vamos lá. Vamos continuar nossa live de aprendizados e signos, né, Gi? Isso, então a nossa super parceria da minha super amiga Camila, que tá me dando a mão aqui pra gente falar de signos. Para quem não viu, a gente falta só falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, certo, Cá? Isso aí, certo aí. Vamos lá, então. Vamos falar dos sagitarianos, né? Os sagitarianos, eles também são automotivados para aprender línguas, né? Porque é um signo também mais mental. Eles têm, por natureza, esse lado mais aventureiro, então eles gostam muito de viajar, eles gostam muito de estudar, eles gostam de outras culturas. É o signo que está ligado ao estrangeiro, né? E então, assim, eles naturalmente se motivam para o ensino de línguas, geralmente, né? O que pode, às vezes, acontecer no sagitariano é que, às vezes, ele pode se sentir muito autodidata, então ele é aquele que vai se virar, mesmo falando errado, né? Mesmo trocando, ele vai lá e mete as caras, e, às vezes, ele pode, de repente, se ressentir de não ter ali uma base para poder, né, num caso de uma necessidade mais profissional, né, ou um teste que ele precisa fazer, aí ele vai precisar de uma base, vai ter que correr atrás dessa base. Mas eles é um signo daqueles fáceis de aprender, entendeu? Então, assim, vai lá, vai sentar, vai aprender, vai curtir. Talvez uma coisa mais rápida também, né? Só se for um motivador de vida, por exemplo, é aquele sagitariano típico que trabalha com estrangeiros, que viaja muito. Aí talvez ele mesmo faça um curso por mais tempo. Mas como é um signo de fogo, tem que ser uma coisa também um pouquinho mais ágil, né, mais rápida, que leve ele a fazer as coisas sozinhos também, senão ele vai acabar se virando do jeito que ele consegue, que ele quer. entendeu? Ele não vai ficar muito preso assim numa figura ou numa pessoa, né? Ele pode conceituar aquele professor por um bom tempo, mas a hora que ele perceber que ele está se virando, que ele já deu conta do recado, ele pode se motivar a fazer um outro curso de uma outra língua também. Então, é um signo que pode, inclusive, falar mais de 2, 3 línguas tranquilamente. A atenção que eu dou para eles é essa, Sagitário, cuidado, porque a gente precisa de fluência sim, mas precisa de precisão. Não dá para ficar falando nós vai, nós volta. Então tem que ter atenção, como vocês acham que estão falando. Eu estou sendo entendido, mas tem um pouquinho, algumas coisas precisam de precisão para até vocês terem, né, as pessoas saberem que vocês sabem o que estão falando.
né? Então é muito importante tomar cuidado com isso. Mas a minha sugestão é essa, para quem está começando e é de Sagitário, tanto sozinho, tanto com professor particular quanto com escola, brinquem com diálogos, se tem diálogo na atividade, no livro, no material, enfim, se exponha a fazer, porque vocês vão estar praticando uma coisa que está pronta, então vai misturar a fluência com a precisão, que é o básico de um diálogo pronto. Então, busque informação, vai saber um pouco mais também, leia coisas que são os breaking news, que são informações atuais, né? Porque aí você fica ligado naquele assunto, você fica mais interessado, faz busca de artigos com áudio, tem muito podcast que dá para ser escutado atualmente, né? Sim. E curiosidade, você falou que eles são muito do mundo, né? Então, coisas sobre outras culturas, áudio, lugares, pessoas, então isso vai fazer diferença. Eles são exploradores, né? Eles são muito curiosos, assim como os geminianos, né? E eles gostam de aprender, mas gostam de ensinar também. Então, tem muito sagitariano que é professor, né? Ou que tem essa necessidade, essa curiosidade de aprendizado. Então, eles também vão atrás disso, porque para eles é algo natural, é um ambiente que eles curtem, né? Eles gostam também dessa novidade, alguns vão para a área mais filosófica, né? Então também são pensadores. Então as línguas também são uma necessidade para quem lê, para quem faz pesquisa em outras áreas, para quem está no meio acadêmico. Então você tem que saber pelo menos mais uma língua, né? Então o sagitariano ele se automotiva para aprender idiomas. É um dos signos que tem um favorecimento aí para aprender idiomas também, assim como os geminianos, tá? Agora vamos para o seu, capricornianos. E aí? Fala você. Agora eu falo tudo. Agora você vai fazer aí uma exposição da sua pessoa. Eu acho que os capricornianos, assim como todos os signos de terra, precisam de metas. Eles precisam saber onde eles vão chegar com aquele estudo, né? Tirando a parte meio sarrista, mas também verdadeira, que precisa ter um custo-benefício bom para capricornianos, porque sim, eles analisam se aquilo vale a pena, quanto vale, a formação do professor. Então, a questão da qualidade para o capricorniano é muito importante. Então, ele vai tentar se cercar de bons professores, de boas escolas, ele vai querer um títulozinho dele, sim, aquele diplominha que ele vai colocar ali na parede. Fiz tal curso, tenho tal certificado, né? Para pôr no currículo. Então, para um capricorniano adulto, sim, eles vão se motivar por isso. Às vezes vão se motivar, inclusive, por uma questão profissional, né? O meu trabalho exige que eu faça isso, então eu vou fazer. Né? E aí ele vai ter a meta dele, como eu falei brincando no começo da primeira live, traça a meta, depois dobra a meta, tudo bem, né? Porque o capricorniano está sempre subindo a montanha, tentando chegar no topo, né? Podem ser muito autoexigentes também, né? Então aí se cobram muito e vão cobrar muito às vezes dos alunos também, precisa tomar um certo cuidado, mas precisam, como a Sheila disse, de planilha, sim, também, né? Aquela questão de saber onde quer chegar, o que vai aprender, quais são os próximos passos, né? Porque, claro, são signos mais práticos, mais objetivos, mais focados, e eles precisam se sentir seguros nesse lugar em que existe ali uma coerência, em que existe um didatismo, em que existe uma competência. Isso é importante para o capricorniano, sim. Totalmente. Então, assim, aí vendo dois lados, né? Falando de idiomas, eu posso falar, e é um exemplo que eu dou de mim, eu como aluna de idiomas e eu como professora de idiomas, é importante sim a gente ter essa questão de saber quem que está fazendo aquilo. Meta definitivamente não faz total diferença. Então, eu posso dar como exemplo que eu falo inglês há muitos anos, porque eu tinha, assim, acho que foram uma das primeiras aulas que eu tive na vida. Eu vi meu professor falando inglês e eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero trabalhar com idiomas. Então foi aí que eu decidi falar inglês. Desde cedo, como todo capricorniano maduro, não é mesmo? Eu sou bem capricorniana, querendo eu ou não, eu sou. Então, assim, a minha sugestão para os capricornianos, não sei se tem algum capricorniano aí que está junto comigo, mas primeiro de tudo, tenha um porquê.
mesmo que o porquê não seja o seu principal foco. Ah, mas no meu trabalho eu não preciso disso. Tá bom, então tenha um outro porquê. Ah, eu Sim. quero falar com alguém. Ah, eu quero entender alguém. Ah, eu quero assistir um filme sem legenda. Tá? Então tenha um porquê, mesmo que seja pequeno. Ah, eu quero fazer aula com um professor particular porque eu quero falar e eu quero passar por alguma situação. Eu quero viajar o ano que vem e o ano que vem eu não vou passar aperto. Faça isso com você mesmo. Aí chegou na meta, dobra a meta, né, cara? A gente Isso, acabou de falar isso mais de uma vez, é né? isso. E dobra a meta, e dobra a meta, e dobra a meta. Como o capricorniano precisa disso, dessa coisa, né, dessa questão de pezinho lá no chão, senão a cabecinha vai bater, porque a gente tem os chifrinhos para isso, Sim. crie uma lógica junto com o seu instrutor, professor, seu mestre, a pessoa que está te ensinando em grupo ou sozinho. Isso. Para que serve isso aqui? Você vai aprender por aprender? Então, assim, é I am porque I am? Não. Tem porquê. Eu estou falando porque eu precisei disso como aluna e posso passar isso como professora. É isso. Né? Foque na fluência, exercite, faz de novo, tenha etapas, cumpra cada etapa. Ah, eu sou péssima em vocabulário. Ok, então agora eu quero saber X palavras em tanto tempo. Também não é 200 palavras em uma semana, ok? Mas é 200 palavras em 6 meses, né? Metas atingíveis, né? Coraçãozinho, né, Lu? Então, faça de uma maneira que tenha um porquê. Porque tem que ter porquê, senão não vai rolar. Que é coisa pé no chão que você falou, né? Tem que ter, assim, por que eu tô fazendo isso? Que é a coisa mais prática dos elementos terra, que a gente já falou dos virginianos e dos taurinos, né? O elemento também define um pouco do que... o signo, ele refina um pouco o elemento, né? Porque são combinações dentro daquele elemento, mas o elemento que define, assim, dá uma base geral e todo mundo que é de terra... Fica bem claro isso. Precisa, Fica bem claro isso. Todos dessa eles têm uma estrutura. coisa geralzona e depois só fica bem Dá claro uma que está refinada, refinado. isso, tá? Vamos para os aquarianos, que são também no signo de ar, assim como Gêmeos e Libra. Também é um signo de troca, né? O aquariano talvez ele aprenda bem com os amigos, com a turma, né? Então, aquarianos mais jovens, mais novos, mas mesmo os mais velhos, eles vão gostar não vão gostar de aprender sozinho. O aquariano, ele tem é isso aí. Ele tem o lugar dele, ali que ele fica na dele, mas ele gosta da turma, ele gosta do grupo, né? Então, ele vai se motivar geralmente, se ele puder trocar informação, se ele tiver o grupo dele de inglês, o grupo dele, né, nem que seja um professor particular, mas faz com outro amigo, né, não faz sozinho, para não ficar aquela coisa desmotivada. Eu acho que para o aquariano essa sensação de grupo, de turma, é um motivador, né? Os aquarianos têm uma mente muito ágil também, principalmente se aquele aquariano tem um Mercúrio em aquário, né? Então, eles têm uma mente muito rápida, muito ágil, eles aprendem rápido, mas eles podem também dispersar um pouco rápido também se eles estiverem com um processo mais acelerado mental do que o professor. Então, se também for uma aula um pouco mais monótona, ou um professor que fala mais devagar, mais lento, eles podem sair do circuito, né? Então, para eles também funciona um pouco dessas aulas mais motivadas, né? Em que tem uma criatividade rolando, e que as aulas não sejam sempre iguais, que eles possam ter um pouco de mesclar ali, né? Aulas, né, mais técnicas, porque o aquariano é de ar, então ele gosta da técnica, mas com aulas um pouco mais criativas, ou assim, ele sim é um signo que talvez suporte bem uma surpresa. Gente, hoje a gente não vai fazer isso aqui não, nós vamos sair, vamos caminhar no parque e vamos fazer uma conversação no parque. Que legal, não sei o que, é uma coisa nova, vamos dar uma volta, entendeu? Então, para o aquariano, essa coisa do diferente, de fazer diferente, né? É interessante, assim, eles não vão gostar sempre da mesma coisa, da mesma regra, da mesma ordem, embora eles gostem da técnica, isso tem que ficar claro, tá? Porque é um signo ar, é um signo mental, então ter uma técnica, ter uma base técnica é importante para o aquariano, mas que ela venha junto com inusitado, com diferente, com um bate-papo. Às vezes assim, vamos combinar, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui do lado, né, no barzinho aqui do lado, com professores, amigos. Ele vai adorar, né, porque ele sai daquela mesmice, ele tá no grupo
e ao mesmo tempo ele está se incentivando ali para trocas e conversação. É isso mesmo. Ah, Então, sim, para a o aquário. tecnologia também, que a Janice falou. Sim, Aquário naturalmente é um signo que gosta de tecnologia, né? Então ele também pode ter aí algumas, né, algumas ferramentas, como hoje tem bastante, né, de aprendizado com tablets, né, com alguns uns aplicativos em que ele possa usar. Isso sim, também funciona bem. o- o- Também foi de encontro ao que eu ia falar, o aquariano ele pode utilizar ferramentas diferentes, ele pode usar inclusive aulas em formatos diferentes. Sim, Então hoje a gente está numa aula no WhatsApp, mesmo uma aula em grupo, mas principalmente numa aula particular, que isso pode mexer. Hoje a gente está no WhatsApp, amanhã está no Zoom, depois está no Meet, porque por mais que seja uma aula relativamente padrão, a ferramenta é diferente, então já dá, opa, peraí, eu não vou entrar por aqui, eu vou entrar por ali, para o aquariano já dá um sim, quê de diferença, né? Evitar livro e evitar método tradicional, mas não sim, sim, deixar de usar aquela questão de estrutura, porque você mesma falou. sim. Obrigada, beijo, Fê. Não, uma coisa que eu quero falar para o aquariano é para ele abusar de tarefas de pesquisa, né? Sim, Finalização de assunto. O professor falou uma coisa, e pede para o aquariano vai lá e faz isso, busque assuntos aquilo, técnicos, técnicos. científicos, Então o professor traz tecnológicos, uma eles atividade curtem. bacana, super divertida e fala assim: então, vamos utilizar um TED, que é né, aqueles vídeos, e aí faz uma apresentação. Então, agora eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o autor. Vai buscar quem é esse cara que falou sobre esse vídeo, né? Sim, E tudo, sim. claro, em inglês. Criar projetos, falar de projetos que vocês vão utilizar na vida para a aula, sempre Sim. mesclando com a parte técnica do assunto Uhum. do aquariano, daquilo que ele busca, e a parte técnica do ensino de inglês. O Isso. aquariano tem que evitar leituras longas. Se for necessário, às vezes em inglês Uhum. varia um pouco a leitura, para um pouco, e aquarianos, não acreditem que vocês vão aprender um curso em que vocês vão fazer aula todos os dias. Não vão, Não, vai tem uma ficar chato agilidade, pra tem uma caramba. agilidade, É uma mente muito rápida, né? Então muito eles rápido. Então, assim, entediam duas, rápido também. 3 horas por dia não vai acontecer. Não, Preferível não rola. fazer 45 minutos 3 vezes por semana do que fazer uma aula muito longa. Isso é para Sim, eles aquariano. também são bem autodidatas, aí eles podem até às vezes usar um pouco dessa tecnologia toda para aprender, assim, Fazer coisas rápido. sozinhos. Sim, eles também fazem esse caminho. Apesar deles gostarem do grupo, eles também estão no eixo da individualidade, assim como o leonino. Então eles conseguem ter automotivação se eles precisarem também, entendeu? Não é só E o para aquariano frente de cima que, do que mundo. fizer aula em grupo, né? O aquariano que fizer aula em grupo chama a galera para tomar uma cerveja. Agora, por enquanto, não Sim, sei se está podendo, mas não, daqui a pouco agora vai não tá. que seja uma cervejinha virtual, sei lá, mas em Ter a breve vai turma do poder. inglês, por exemplo, para eles vai ser legal, né? Ter o grupo do inglês, a turma do inglês, depois combina um happy hour, é ótimo, perfeito. Para falar inglês, hein, galera? Para falar inglês no happy hour. Olha, para quem chegou agora, a Juliana chegou na hora certa. Por quê? Porque ela é pisciana e chegou bem na hora de Mercúrio em Peixe. A gente está na segunda parte da live, tá, gente? A gente já fez a primeira parte. Precisamos ir para uma segunda parte. Oi, Gui, meu amigo astrólogo, estamos terminando aqui a segunda parte. E agora a gente vai falar do signo de Peixes, né? A Gi tem uma filhinha pisciana, então ela vai poder falar bem. Os piscianos também são, né, do elemento água, assim como os cancerianos e os escorpianos. Eles têm uma linguagem simbólica muito boa, então eles aprendem muito com imagens. Então, filme, vídeos, fotos, né? Sempre vão ser mais fáceis de memorização, de música, né? Para a criança fica até fácil, né? Porque daí você consegue fazer a musiquinha, né? O conto de fadas que eu tinha falado. Enquanto eu tô brincando de casinha, tô brincando de comidinha, né? Levar ela para esse lugar vai fazer com que ela aprenda naturalmente de uma maneira gostosa, criativa, então podendo usar a arte, né? Senão, o que acontece, se o pisciano ficar numa aula muito monótona,
ele dispersa, de fato. Ele vai, que a gente brinca, que é o mundo da imaginação, que é muito fértil Dele. para o pisciano, né? Então, quando ele consegue perceber que ele aprende de outras maneiras, né? Aprendendo na natureza, por exemplo, o pisciano é muito bom, assim, aprender andando no parque, aprender, né? Sempre que ele tem alguma forma de se conectar com aquela língua, mas de um jeito alternativo, vamos dizer assim, não muito, né, Tradicional. ortodoxo, Uhum. para eles não vai funcionar muito. E para o adulto também. Então, assim, olha, vamos ver um filme, vamos fazer um desafio, como você falou, vamos ver um TED, né? Pega um TED do assunto que você gosta em inglês, e aí a gente troca uma ideia. Vamos pegar um grupo que você goste, a gente vai ouvir umas músicas e vamos trabalhar o vocabulário, a gramática. Então, sempre fazer essa linguagem, né? Mais simbólica mesmo, né? Eu acho que os piscianos que têm, principalmente que tem Mercúrio em peixes, né? Eles vão aprender muito mais assim, absorvendo, né? Como todo signo de água, né? Eles absorvem o conteúdo. Então, esse conteúdo nem sempre é tão literal, mas ele pode estar até mais desfocado no próprio ambiente, né? Então, assim, eu não tô, às vezes, claro, vai precisar sempre da base, mas essa base, ela também é perceptiva, né? Então, vamos combinar de cozinhar, então eu vou cozinhar e a gente vai fazendo os ingredientes em inglês, né? E aí eu pego uma receita em inglês, eu faço, aí eu peço para você trocar ideia comigo. Então, sempre que você puder ir para esse lugar, o aprendizado para o pisciano fica muito mais prazeroso, porque também aprender tem que ser um prazer, né? A gente, Sem infelizmente, dúvida. está condicionado a achar que é aprender. Eu fico triste quando eu ouço mesmo. Aprender é chato, porque isso é chato, porque eu tenho que fazer porque é chato. É porque às vezes a gente não está aprendendo do jeito que a gente gosta, do jeito que a Que a gente gente entende, gosta. né? Exatamente, exatamente. Concordo com você. Como você falou, filha pisciana, que eu já tinha ninguém tem, mas assim, eu já tinha um manual, pelo menos uma parte do manual estava pronto, porque eu tinha o mapa dela, quando ela É. nasceu, a Camila me deu de presente o mapa dela. Então, sempre revejo, para te falar a verdade, Cap, Ai, que né? bom, que Ano de legal. pandemia, praticamente. Olha, eu vou te falar que é muito legal esse retorno, porque muitas mães que eu fiz o mapa há muito tempo, né? Principalmente aquelas que ainda tem aquela versão escrita, elas falam, nossa, eu li de novo, eu li, foi tão legal porque eu lembrei tal coisa. Então, principalmente para criança, quando fica escrito, né? Eu acho que as mães curtem bastante, assim. Vou É muito, pensar em e faz muita voltar a diferença. fazer escrito para Por crianças. favor. Estou Escrito, estou recebendo demandas e acho que eu vou ter que achar um tempo para fazer as isso. energias estão mandando o que você É, faça. Então, assim, hoje, você falando de tudo isso, eu lembrei que eu estava dando uma aula de inglês, porque ela tem uma parte do ensino dela no bilíngue, e ela tinha que fazer aprender uma musiquinha para gravar um áudio para mandar para a professora. E aí ela ouviu o áudio que a professora mandou e nada aconteceu. Aí eu cantei junto com ela, é um chant, né, que é quase um versinho. E conforme eu cantei, ela cantou atrás, eu cantei, ela cantou atrás, a gente gravou e mandou. Então o pisciano tem que ter, todo mundo tem que ter prazer ao aprender. Mas o sim, pisciano precisa de uma musiquinha, de um chant, de uma dancinha. sim, Mexe sim, o corpo com prazer. sim, 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 cozinhar. sim, Então, o pisciano pode. Piscianos, usem post-it. Usa post-it, quer falar sim, post-it? Vamos lá. Usa, tudo que eles gruda coisinha. puderem, canetinha, qualquer coisa, Canetinha, canetinhas. pintura. Sim, Ó, não sempre pôde, tá? Mas esse ano tá tudo liberado. Canetinha para adulto, sempre pôde. sim, A gente voltou um fantasia, mundo período da de pintar, fantasia. fantasia, Sim, qualquer pintura, coisa. caderno de desenho, pode. Assiste o filme que você ama, Sim, sim. com legenda, sem tortura, pisciano, com Adultos legenda. também, né? Séries que vocês gostam. Então, assim, é uma forma super legal de aprender. Ó, a minha amiga Pisciana disse que adora. É isso, a gente tem que achar o lugar que a gente aprende bem. A gente tem um condicionamento de que aprender é sempre no racional, né? E nem sempre é, porque para quem é muito simbólico, aí fica aquela sensação de assim, eu não consigo, tá vendo como é difícil? Tá vendo que eu não sei? Né? A pessoa acaba criando um bloqueio, mas é porque o aprendizado ele tem várias formas. A gente está vendo aqui, né, nessa segunda live, 12 jeitos,
né? Que às vezes são parecidos, mas não são idênticos, de aprender. Isso que a gente está falando, assim, setorizando de uma maneira mais genérica, né, para cada signo. Então, você imagina que cada ser humano que tem ali a sua particularidade vai receber as informações de um jeito, vai traduzir essas informações de um jeito diferente também, né? E às vezes Lu, combina de você ter ali, né, um professor que, enfim, que pega a tua veia e você também consegue, às vezes não dá certo, e a gente vai tentando, né? Se não deu desse jeito, tenta de outro. Se não foi com esse professor, tenta com outro. Se não for nessa escola, tenta outra escola, entendeu? Porque em algum momento você vai achar alguém que vai se conectar com o seu jeito de aprender, né? Ou você vai descobrir o seu jeito e vai contar para a pessoa, olha, eu descobri que eu aprendo dessa forma. Será que você pode fazer aulas assim para mim? Será que funciona melhor? E aí pronto, daí você acaba resolvendo, né? A Luciana perguntou se serve para quem tem o ascendente em peixes. Serve. E aí eu vou falar do caso dela, tá? Eu falei para ela outro dia assim, Luciana, se você não se sentir confortável, a gente tem que tirar o desconforto de falar, porque a Luciana fala inglês, mas ela tem aquela coisa de que ela acha que não fala. E aí uma capricorniana com ascendente em peixes fica difícil, né? Aí eu falei para ela, pra gente tirar o desconforto, porque ela fala já, mas ela não acredita porque ela tá desconfortável. Tem que ser confortável, tem que ser gostoso. Então, sim, tem que estar gostoso, senão não vai dar certo. E outra coisa, né, que assim, a gente está falando da parte mental, mas nós somos um todo, né? Então, a nossa questão de autoestima também vai funcionar para qualquer coisa, inclusive para a gente se jogar a falar uma língua nova, que naturalmente, né, você pode até falar mais que eu, que não é uma zona de conforto, não é só a língua mãe, né? A língua mãe é aquela que a gente fala, que a gente xinga, que a gente sonha, né? Que a gente conta, né? Então isso é natural. Exatamente. Quando você vai aprender uma língua nova, tem um desconforto, porque é uma coisa nova, é um território novo, é uma zona nova do seu cérebro que você vai usar. Né? Então, claro que a gente não vai ter aquela mesma desenvoltura de um nativo, mas a gente também trabalhar a nossa autoestima, e eu acho, claro, que os professores também, trabalhando isso dentro deles, eles podem trazer isso para os alunos, aquela hora que você solta, né? Então, assim, o filho, né, uma hora você tem que soltar, porque ele vai ter que criar vida, criar mundo, e acho que para a língua é a mesma coisa, tem uma hora que... Exatamente a mesma coisa. Solta que vai, sem né? Dúvida. E vai. Do jeito que for. Do jeito que tiver que ser, exatamente. Claro, a gente acaba criando as barreiras, né? Sim. Sim. Tem que ter uma base para tudo. Uma coisa que eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, 12 vezes se for necessário, a gente tem que se divertir. Porque a gente já se cobra o tempo todo para tudo. Então, assim, com regra, com música, com planilha, com comida para os taurinos, a gente tem que se divertir. Sim. Eu, por exemplo, tenho uma aula daqui a pouco, eu vou começar daqui a pouco. Eu vou estar com comida? Claro que vou estar com comida, é óbvio. Eu vejo ela sempre com alguma coisinha, né? Porque assim, querendo ou não, é confortável. Eu tenho ascendente câncer também, né? Então, touro, mas câncer também é um signo que precisa um pouco desse conforto, né? Então, do afago da comida, do lado, uma balinha ali, sempre me dá um up, assim, me dá uma energia boa. Então, tudo bem, assim, é só você reconhecer aquilo que te faz bem e como você capta melhor, né? O que não te traz tanta distração, né? O que te distrai mais. E eu acho que, assim, claro, cada faixa etária, para criança tem um jeito, para adulto é outro, mas a base, né, Gi, ela é a mesma, entendeu? Então, assim, mas eu sou um adulto pisciano, pega as músicas que você curte, né? Assim, pega os seriados que você gosta. Às vezes faz uma mandala, né? Sei lá, vai pintar. Sim, junto com brinca com as cores. Música. Tem aplicativo que existem programas, sites, aplicativos que você mexe com música. Se você não quer estudar com professor, se você não quer fazer um curso numa escola, ouve alguém falando, e sim, tem para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Mas vocês já perceberam que a Gisele é uma super professora, super conectada, super antenada nessa integralidade, e isso é uma diferença para quem aprende, gente que, acha uma professora assim, Gisele ali tá super indicada aqui, porque, poxa, é tão legal. Não, mas é porque você também não tá só como professora, você também vai, sempre foi
na busca do seu autoconhecimento, né? E isso é importante, porque você vai ter mais segurança para ensinar, você vai ter mais segurança para trocar com seus alunos. De repente, se um aluno falar, poxa, a gente não está funcionando assim, você não vai sentir assim, poxa, não, meu método não está funcionando. Não, peraí, como é que a gente vai chegar no ensino legal para você, né? Porque você tem segurança do que você está fazendo e sabe trocar. Isso vai muito de você, né? De você estar segura naquele lugar que você está. Então, isso é importante também, né? Sem dúvida. Então do é mesmo isso, jeito Gi. que é você que me ensinou muito. Então, tá Que bom. foi Eu espero aí, que vocês tenham curtido também, de foi uma hora e meia sensacional, aí de uma hora e live. meia. É isso aí. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Nossa, impressionante. E vamos lá, Obrigada, né? Sempre Fê. estamos aí dispostos. Ó, gente, só para avisar, sexta-feira tem live lá no meu perfil também, é de astrologia. Nós vamos falar uma coisa bem legal, Gi. Eu e o Gui Salviano, que entrou aqui, a gente vai falar dos ciclos, dos principais ciclos da infância e da adolescência. Tá? Então, a gente vai falar de ciclos planetários. Vai ser bem legal. Super legal. Super tema. O Gui tem um livro sobre isso também, então vai ser bem legal. Começa já a divulgar para eu poder vou começar repostar amanhã. em todos os lugares, por favor. Isso aí. Obrigada pelo convite, Gi. Obrigada Foi a todos sensacional. que participaram também, viu? Obrigada, gente. Tá tudo lá no IGTV. Camila, você, mais uma vez, sensacional. Obrigada por tudo. Imagina, obrigada. Beijo pra Lia. Beijo para vocês também. Tchau, gente. Tchau, gente.